Casa Show, você está no podcast da construção, sejam todos bem-vindos a mais uma edição e nós estamos aqui, Eduardo, mais uma vez com convidados especiais direto dos estúdios Os Maias em São Bernardo do Campo para trazer tudo sobre a construção civil. Eduardo, boa tarde. E hoje, presença ilustre do Serjão da Azuri e o Robson aí da Casa Forte, cara. Agradecer a presença de vocês, gratidão, vocês estão aqui. Muito obrigado a nós pelo convite. Uma honra estar aqui, muito bom falar do setor de material de construção, que é bem importante para o Brasil. Falar da tecnologia que está atendendo aí o setor, o desenvolvimento do setor e vamos lá, vamos Muita em frente. Coisa aí. Para quem não conhece, vamos, né? Robson Gamboa, ele é, não é, o proprietário da Rede Casa Forte, né? Lojas, na verdade são 3 lojas, né, Robson? Espalhadas aí em São Paulo, Cotia e em Budas Artes. Nós gostaríamos de te conhecer um pouquinho e daqui a pouco também falar com o Sérgio Domingues, da Constru Hub. É isso aí, né? E a Azuri. E para quem não conhece, é o idealizador da Azuri, né, que está espalhado em várias lojas de materiais de construção. Isso mesmo. Né? Isso aí mesmo. Vamos começar com o Robson, então? Opa! Conhecer Manda um pouquinho bala. dele. Primeira coisa, então, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, para a gente poder falar um pouquinho do mercado de construção, né? Falar um pouquinho das nossas lojas, falar um pouquinho da experiência que a gente tem acumulado nesses anos aí de trabalho, de muita luta. Tamo aí para compartilhar um pouquinho, Então tá. bater um papo e conversar legal. com vocês. Eu posso mandar uma quente já? Opa, claro. Na Sempre. hora. Não, ô Robson, eu queria que você contasse um pouquinho da história de vocês, da trajetória da loja, como vocês começaram. Nossa história é bem longa. A Essa gente é boa, né? Se é longa, é boa. Bem longa. Não, Estamos aqui hoje, eu e a Priscila, minha irmã, vai entrar daqui a pouquinho. A gente é a 4ª geração já no material de construção. Nossa família começou a mexer com material de construção com o nosso bisavô, português, né? Como legal. uma grande parte do nosso segmento. O Eduardo também vem de família lusitana. O Sérgio também veio de família lusitana, né? Isso aí. Todo mundo do material de construção aí. E começou na época com carroça ainda. Carroça. E depois veio o caminhão, aí os avós, os meus tios-avós. Isso em que cidade? Aqui em São Paulo mesmo. Aí começou, ele ia vender material de construção lá no Largo do Café, lá no centro de São Paulo. Aí encontrava com aqueles construtores que faziam aquelas mansões lá no centro. Levar E material aí, na carroça. e aí vendia o material para aqueles empreiteiros. E aí chegava à noite e despachava o serviço com os filhos, né? Tinha 7 filhos homens. E aí o Chiquinho, que era meu avô, vai buscar areia. O Toninho ia buscar tijolo. Aí cada um saía com um caminhão no dia seguinte fazer o serviço. E aí aquilo depois, meu avô com mais alguns irmãos abriram uma loja. Aí depois fechou, abriu de novo. E a empresa que a gente tem hoje, esse mês está completando 45 anos, né? Tá. Essa parte é do seu pai, então, essa... E aí depois meu pai veio para trabalhar junto com meu avô, a empresa foi mudando e hoje sobrou eu e a Priscila, eu e minha irmã. Legal. Então somos a 4ª geração da família trabalhando com material de construção. É uma história. É longa a né? história. Não, uma história bonita, né? Se você analisar, diz que as empresas não duram nem até a 2ª geração, né, Sérgio? É isso aí. E ele tá chegando na 4ª geração, cara. Parabéns. Vamos ver se perpetua, né? Ah, A molecada nossa já tá crescendo aí, vamos ver se alguém vai se empolgar. aproveitando, tem alguém lá de vocês, dos seus filhos, que já estão trabalhando? Não, é tudo pequeno ainda. O mais velho tem 15 anos, é minha menina. Mas dos moleques ainda estão tudo com 12, 13 anos, ninguém ainda não. Mas você começou a trabalhar na loja muito pequeno. Eu comecei com 13 anos. 13 anos. 13 anos. 13 Já anos tem uma comecei a bagagem. trabalhar. Na nossa época era assim, né? Hoje trabalhar com 16, 18, né? 18. Mas a molecada vai estudar, vai fazer faculdade, mas na É, nossa época era assim, imagina. né? A gente cresceu atrás do balcão, né? É isso aí. Com 10, com 11, com 9, né? A nossa época era assim e começou e foi desse jeito.
Pô, legal. Vamos puxar aqui pro Sérgio também, né? Saber também como... Porque o Sérgio tem uma história engraçada, Eduardo. Mas pra galera que tá entrando aí, né? No nosso YouTube aí, com certeza compartilhando aí, né? Esse podcast hoje tem um tema especial, gente, que a gente não pode deixar de abordar, que é a tecnologia e o varejo da construção. Portanto, estamos trazendo aqui expoentes, né? Varejistas, mas também estamos trazendo um profissional da área de tecnologia aqui, que é o nosso querido Sérgio Domingues. Correto? Bom, olá. Domingues, é ele mesmo, né? Que vai trazer um conteúdo muito bacana. Para quem não conhece, o Sérgio é da Azuri, né? Sistema de Gestão Integrado. É um programa que eu, particularmente, Eduardo, que roda aí as lojas de materiais de construção do estado da Grande São Paulo, região metropolitana, ABCD, enfim, eu vejo em várias lojas e para mim é um privilégio ter você aqui para falar de muita coisa. Mas seria legal a gente também entender como ele entrou no ramo de Matcom, né? É isso Como aí. que aconteceu, Por que como foi? eu tô aqui, né? Por que você tá aqui hoje, velho? Uma história parecida com a do Robson. Meu pai, em 78, não são tantas gerações, mas a origem é a mesma. A origem é material de construção. Meu pai começou em 78, era um representante comercial de tintas, fazia ali uma região de Itapevi e Cotia. E em 78 ele fundou uma empresa de material de construção, de ferragens inicialmente, mas acabou crescendo, indo para todo o material do setor. E eu, com 14 anos, ele me levou lá para trabalhar, aquela opção que a gente tinha, né? Caramba. Aquilo que eu sempre digo, falei outro dia, das duas opções que eu tive. Ou você vem ou você vem. Mas ele te levou Ou vem, pra ou vender vem. na Ou vem, ou rua vem. ou na loja? Na loja, né? Na loja, Ah, na loja. Aí comecei lá em 78, a coisa começou a andar, me identifiquei com o negócio, apesar de pouca idade. E muito rapidamente eu comecei a ter acesso à tecnologia. Começaram a aparecer os computadores pessoais lá em 80, 82. Assim, no início, né? Bem no início, nós não tínhamos computadores pessoais, né? O tempo era de papel, caneta, tira lá, altera Então preço. você começou a parte de informática que ano? 82, 83, já começou? Na época não existiam empresas como a nossa, o mercado estava no início e você tinha muitos indivíduos, pessoas que faziam Alguns sistemas sistemas de uma forma muito rudimentar, uma coisa muito simples, não tinha parte fiscal envolvida, é óbvio, porque você estava ali na parte de papel ainda para emitir documento fiscal. E pela preocupação de você contratar uma pessoa que você não tinha ali um vínculo muito forte e um único indivíduo, eu desenvolvi por conta própria, fiquei com medo, achei um risco muito grande. Comprei livro. Fui estudar. Meu pai vendeu um carro, eu comprei um computador, ele vendeu outro carro, eu comprei uma impressora, porque era assim que funcionava, era caro, né, você ter o equipamento. Sérgio, Aquela impressora manivela, Não, né? Sérgio, você viu ele contando? Um computador e vendeu um carro. Talvez seja forte, mas mas não foge muito proporcionalmente, também, não. sim. Mas, então, mas aí época, mérito pro senhor Manuel Domingues, que sempre me deu a abertura de fazer o que eu acreditava que era um bom caminho. Nós tínhamos uma inflação na época de 40%, 60% ao mês, chegou a bater 80%, não sei exatamente se na por época ali. do Sarney ali, 86. Mas o grande diferencial no varejo era você ter uma atualização de preço muito rápida, porque se você bobeasse ali uma semana, teu preço já não era o... Não ganhava dinheiro. Posso pegar um gancho nisso aí, Robson? Você deve ter vivido isso também, com certeza. Um pouquinho depois da época do Sérgio. O pessoal antigamente, com a inflação, eles usavam, por exemplo, alguns produtos em destaque, né? Vamos falar hoje da válvula hidráulica, né? Válvula Hidra. A válvula Hidra, né? 25, 20. Os caras estocavam, que era um absurdo, né? Era dinheiro em caixa. Como que era esse momento aí? Vamos usar uns minutinhos só para falar disso. Que é um tema interessante, né? Um gancho legal. Acho que eu sou mais novo um pouquinho que o Sérgio. Eu peguei o finalzinho disso, lembro um pouco. Inclusive, em relação à tecnologia, a minha necessidade na época, assim, meu pai era mais velho do que o Sérgio, e eu sou um pouco mais novo que o Sérgio. Temos uma diferencinha de idade. Eu não entendi chamou o Sérgio de velho? Não, mas tem uma diferencinha de idade. Sim. O Sérgio pegou um início da tecnologia que eu já peguei ela andando. Mas a necessidade era a mesma. Sim, claro. Então, e a necessidade era o controle, né? De preço, de estoque, etc e tal. O Sérgio pegou uma época de inflação que a necessidade era maior até do que a minha, porque eu peguei o finalzinho desse negócio da inflação, que você precisava atualizar preço com velocidade. Eu já vivi uma outra experiência, né? Peguei aquele finalzinho da era da inflação e o começo do Plano Real. Do Plano Real 94, né? Eu era adolescente ali, no Plano Real eu tinha 16 para 17 anos. Então peguei trabalhando ali, comecinho, quando eu comecei a trabalhar com
com o meu pai. Então você nem lembra muito da inflação, né, Sérgio? Eu lembro porque na época a gente ainda era tudo na mão e vinha aquelas tabelonas pra casa, lembra aqueles livrões de preço? Nossa, livro de que preço. A gente passava álcool, calculava e usava aquela canetinha de marcador permanente, né? Lembra? Você deve lembrar disso também. E precisava, e aí a primeira necessidade de tecnologia era ter um sisteminha lá, uma tabela de preço. Como que vocês inseriram aí a tecnologia aí? Então, mas olha só, como era tudo muito no início, existiam processos que meu pai levava 3 dias para executar que eu trouxe para 20 minutos. 3 dias para 20 minutos. Sérgio, 3 dias para 20 minutos. Então, foi um avanço muito grande, me despertou um olhar para o setor. A partir disso, eu desenvolvi um software para a nossa única empresa. Obviamente, não é 1% do que a gente faz hoje lá dentro da Azuri. Aliás, mérito do meu sócio que está aqui, que é o Jeder, que é o nosso diretor de produto lá. Ele é que coordena toda a nossa equipe de desenvolvimento. E o projeto é nosso, mas o desenvolvimento, a responsabilidade nessa nova tecnologia, eu não tenho mais contato. Então, estou lá bem assistido com uma equipe, como que você fala, né, legal. Ele é o cara que te vivenciou, né, a dificuldade de fazer pedidos, atualizar preço, aí você trouxe a informática. Mas o que traz a gente até aqui é isso, exatamente, essa experiência desses anos todos como varejista. O Robson teve a oportunidade de estudar, eu também, nossos pais aí foram abertos nesse sentido. Robson é administração? Robson é administrador de empresa, eu sou economista e administrador por formação, então assim, acaba juntando todas essas experiências. Eu não gosto de falar de competência, porque às vezes a palavra competência é mal interpretada, achando que é alguma, né, soberba nossa, mas na verdade Mas é isso, é você ter a experiência, unir essa experiência com uma formação que faz sentido para aquilo que você está fazendo, uma visão diferenciada, né, e mostra que a tecnologia para um setor está mais do que claro que hoje em dia é fundamental. E a Azuri está quanto tempo no mercado? Nós oficialmente iniciamos em 2003, mas o software entrou no mercado em 2006, 2007, né? Ninguém dá um start inicial num software, mas dá para dizer que estamos há 15, 20 anos no mercado. Você poderia elencar para a gente os pontos fortes e os pontos, vamos dizer, os pontos altos e os pontos baixos do software da Azuri? Do software? É isso. Eu acho que a nossa visão é o posicionamento de que o sistema ele é um sistema que vai ajudar muito as empresas na gestão. Software hoje é commodity. Qualquer empresa, lógico, unindo ali as competências mínimas para fazer, você tem ali um produto que a gente costuma simplificar em cadastra, precifica, compra, vende, paga e recebe. Quer dizer, isso você faz. Então esse é o meio de se desenvolver um software para você poder atender um objetivo que é gerir uma empresa. O problema é que as empresas de software param um pé antes do gerir. Eles fazem o produto e desenvolvem o produto com a preocupação de entregar, estou chamando o software de um produto, de entregar o produto ali para o lojista, para o varejista, para ele ter uma ferramenta para a operação dele. Nós fazemos isso, entregamos bem essa operação, mas nós temos a preocupação adicional de colocar dentro do software ferramentas para que, de uma forma muito simples, muito prática, entendendo que não é o foco do lojista hoje ter altas especializações, isso está longe de ser uma crítica, mas não é o negócio dele ali é realmente fazer o comércio. Ele tem informação, né? Mas ele tem uma informação de forma prática, inteligível, para ele poder com aquilo ter uma informação útil. Não adianta eu te dar um relatório e dizer, olha, isso aqui são os produtos que você mais vende. O que você faz com isso? Mostra para a mamãe e fala assim, olha mãe, eu vendo válvula hidra, pode falar de marca aqui, né? Pode. Eu vendo válvula demais, mas tá bom, e faz o quê? Então o que a gente procura fazer? Vai além, correlaciona o que você vende com outras informações que são relevantes, entrega isso, de dados, né? Se o cara entrega isso se vende o piso, uma outra amarração. E mais... Para vocês que são do ramo, Eduardo é lojista, todo mundo sabe, Casa Rosada aqui com a gente sempre, o nosso parceirão. Faz o merchan, também o Rede Casa Forte, o seu nosso shopping da construção, né? Em todas as fases da sua obra. Melhor opção. A melhor opção. Tá devendo o meu, hein? Tá devendo o meu, gostei. Para vocês, qual a principal necessidade? Agora eu vou até perguntar pro meu apresentador aqui. A necessidade? De um software. O que ele precisa... O Sérgio falou bem, assim, acho que a facilidade, né? Eu acho que é isso que ajuda bastante, né? Para nós. E a confiabilidade também, que é importante, segurança, né? Segurança é tudo. Isso a gente tem lá. E o que mais que eu vou te falar assim, que é mais impactante
vou falar assim para nós lá agora, que nós estamos roteirizando um endereço, sabe? Para começar a dividir a cidade, vai, região norte, para fazer as entregas um pouco mais longe. Aí tem que ter uma confiabilidade muito grande no sistema, né? Não é isso? Então, hoje em dia, complementando o que o Sérgio falou, e a gente é parceiro, né? Sim, muito. Muito. Oh, legal. Estamos mas só parceiro no negócio. Só parceiro no negócio. Demorou demais para responder isso? Às vezes a gente sai para almoçar junto, né? Causou uma dúvida, né? Causou dúvida. Não vou falar nada. Não, deixa para lá. Deixa pra lá. Aí a gente é parceiro há bastante tempo já. E hoje muito se fala em tecnologia, né? Em informatização, indústria 4.0, né? Tá. E o que é o 4.0 que a gente do varejo de material de construção? Ninguém fala disso, né? E aí o que o Sérgio está querendo dizer aqui... Cara, você fez uma reflexão muito legal. O que é o 4.0? O que é o 4.0 para a gente? Olha... Então, eu Sérgio... sei da indústria, que vergonha. Então, aí o que o Sérgio disse... Falou uma coisa aqui, que assim, falou dos pontos que todas as empresas de software, de ERP, te entregam ali um monte de coisa que faz você gerir o seu negócio. Compra, vende, paga, recebe, te dá um monte de informação. E o que você faz com as informações? O que ela te faz pensar? Como que ela faz a gestão do teu negócio melhorar o teu negócio? E aí é o que o Sérgio tá tentando trazer com a Azure, o Jeder desenvolvendo lá, se desdobrando com a turma de desenvolvedores lá, e a gente com a experiência e mais alguns outros lojistas junto com o Sérgio. Estão fazendo o trabalho. Levando experiência, levando necessidade para quê? Para tentar... O Sérgio está tentando trazer o 4.0 para o nosso mercado. E vou dar um exemplo prático disso, né? Eu, português e lógico como todos, vejo uma aliança no seu dedo, logo tens mulher. Tendo mulher, logo imagino que tens filho. Obrigado. Vários. Só tenho 2. Tá bom. Mas se você precisar tirar a temperatura do teu filho e você pegar um termômetro e colocar nele, você sabe identificar se ele tem febre ou não? Olha, você fez uma pergunta tão... Não vai me dizer que não, que você estraga meu exemplo. Não. Sim. Eu só aprendi que coloca debaixo do braço. Mas você sabe que 37,5... 37,5. Então, mas você é médico? Não. Caramba. Então esse é o exemplo que eu gosto de dar. Bacana, o nosso trabalho, o nosso objetivo é o seguinte, é dar informações aos nossos clientes complexas, sem que ele precise ser médico, mas que ele consiga interpretar e ter uma utilização prática daquela informação. Tá, entendi. Não, faz sentido pra caramba. Entendeu? Então é isso, essa é a ideia. É conduzir o cliente para uma análise simples, mas objetiva para quê? Para colocar resultado no bolso dele. Eu vim do mercado, só tem uma coisa que interessa para software produzir, resultado. Se eu pegar um cliente hoje que tem lá, vou simplificar aqui no exemplo, 30% de faturamento bruto, o nosso trabalho e o nosso foco é fazer com que aqueles 30 vire 35, vire 38, vire o que puder além dos 35. E aí levar controle e melhorar lá a famosa última linha dele, onde com controle ele vai ganhar mais dinheiro. Você fez uma reflexão assim do material bruto, né? Dos 30%, foi isso que eu entendi. Não, mas não pega o número. Não. Podia falar 40, 50. Quando você pega, vamos supor... De margem bruta. Né? Pega uma implantação aqui, vai, comigo. Implantação. Você já leva mais ou menos uma ideia... Deixa eu formalizar mais a minha ideia. Categorização de segmento, vai. Material básico, acabamento, esquadrilha, família. Você já leva mais ou menos para a pessoa ou não? Nós temos dentro do software um módulo lá, uma inteligência de mercado, onde nós temos diversos clientes, eu faço uma pesquisa todo dia, em tempo real, dá para dizer, de vários indicadores de diversos clientes. E esses indicadores, eles são compilados e eu entrego a cliente, obviamente preservando o sigilo individual de cada cliente, eu entrego para todos os clientes várias leituras. Qual é ticket médio, qual é preço. Nós levamos preço de custo e preço de venda para todos os nossos clientes, preço mínimo, máximo, médio, produto a produto. O Robson usa a ferramenta, imagino que ele use bem. E eu consigo apontar para o lojista se ele está comprando bem ou mal, se ele está comprando dentro da média, com uma atualização diária de preço. Então isso... Então, vamos lá, você consegue ter acesso aos dados do cliente, aí você compila, é isso? E depois quem tiver...
todos... Quem que abriu para você pegar os dados, é isso, né? Sim. O cliente Aí tem a você opção. passa. O Se o cliente cara tem a quer ou não opção quer. de querer usar a pesquisa. Para ele usar, ele tem que fornecer o dado dele. É uma via de mão dupla. Você me fornece o dado, eu te dou a pesquisa de volta. Como é tudo sigiloso, cliente não consegue descobrir o que é do outro. Na região. Mas eu digo, tem parâmetro, né? mas eu digo para você que um produto que você paga 10 tem um preço mínimo de 8. Eu coloco uma preocupação na tua cabeça de que eu tô comprando mal. Tô comprando mal. Atrás. E da Embramaco tem, não? Não, tem informações aqui. Agora, o que é mais legal? Tem na Embramaco. Tô atropelando o Robson aqui. Não. O que é mais legal? Chega o representante lá na tua empresa e ele vai com argumentos querer te convencer que você está comprando bem e você não está porque você está vendo na nossa ferramenta que tem preço menor. O que tem cliente nosso fazendo, e não sei se o Robson faz, é virar nosso sistema para o fornecedor e falar, ó, tá me dizendo aqui que eu pago 10 e tem por 8. Opa! O que eu tenho que fazer? Não, tudo bem. Pode Não, ser, tudo pode bem. ser volume, pode ser prazo de volume, pagamento, pode ser isso, pode ser aquilo. Você vai ter ali uma condição sistêmica de mostrar para o fornecedor que você não está argumentando de forma só de palavras. De forma equivocada, né? Você tem ali. O Robson usou? Você já fez alguma experiência? Tem. Essa ferramenta ela tem três utilidades que podem definir o teu negócio. E aí o Sérgio sabe, porque o Sérgio, a gente conversa bastante. Eu vou falar das 3 utilidades e vou falar o que acontece na nossa empresa. Então, uma das utilidades é a negociação com o fornecedor, que você está vendo lá se você está pagando bem ou está pagando mal. Então, a gente parte do princípio que você tem lá. Você tem o preço mínimo, que é registrado lá dentro do sistema. São 400 clientes mais ou menos, né? Que você tem a base, é isso? Por aí, mais ou menos. 500. Então, dentro do estado de São Paulo. Vá lá, vamos considerar que você tem diferentes negociações, diferentes portes de loja. Você tem cliente comprando da indústria, você tem cliente comprando de atacado, porque o cruzamento é feito por código de barra. Então você pega o cara que está comprando, vou usar exemplo da válvula Hydra, fazer o merchan para a Deca aí, vamos ver se eles pagam. É a terceira ou quarta vez, né? Vamos ver. Vamos focar na Hydra para ver se eles pagam alguma coisa depois. Vocês estão velho pra caramba, válvula nem vende nem mais. Vende mais. Com caixa comprada. Vamos pro bacia com caixa, então. Mas vamos. É que eu usei o exemplo da inflação, né? Mas vamos. É que na época da inflação vendia muito a válvula Hydra, né? Vamos atualizar, então. Aí você pega lá que vão partir do princípio que para compra você tem lá um preço mínimo e o preço máximo. Bom, o mínimo é quem está comprando da fábrica em volume. E máximo é quem está comprando mal pra caramba num distribuidor ou num atacadista. Aí você analisa e você tem a média. E você tem a média de preço de compra. Legal, então vamos partir do princípio que você tem que ficar de olho na média. Bom, tô pagando menos do que a média? Legal. Tô pagando para cima da média? Opa, tem alguma coisa errada. Acende a luz. Então vou começar a olhar. Aí serve para você olhar onde você está comprando, para você chamar o teu fornecedor, se é a indústria ou não, você vai apertar, você vai regular ali. O outro ponto é a precificação. Entendi. Também porque ele te dá também a informação de venda, do preço de venda. Tá. Certo? Então, assim, às vezes você pode estar vendendo caro demais e você está sem giro nesse produto. Porque você está muito fora do Porque você está muito fora do mercado. E às vezes você também pode estar vendendo muito barato também. Você não eu te dou a oportunidade de você aumentar o preço e melhorar a tua margem. Melhorar a margem. Exatamente. Bem entendeu? Então, assim, são 3 fatores. E aí, isso aí muitas vezes pode ser o sucesso do seu negócio. Porque ele te dá uma informação para você para negociar, ele te dá uma informação para você girar e ele te dá uma informação para rentabilizar, que é o tripé de uma empresa de varejo. E atualizado para qualquer empresa de varejo. Atualizado todo dia essa informação, automático. Mas nós como lojista, né? Porque para qualquer empresa de varejo. Se você der uma vacilada em 6 meses, você vai pro buraco. E aí assim, e o nosso, quando ele fala das informações que ele entrega de forma prática, e é o que acontece dentro da nossa empresa. A gente usa mesmo essa ferramenta. E a nossa, por exemplo, a nossa rentabilidade, em cima do índice que ele apresenta lá de média, é maior do que a da maioria. Legal. Entendeu? É positivo. É aquela história, de te perguntar assim, você está indo bem, Eduardo? Você vai me responder, cresci 20%, eu estou indo bem. Aí eu tenho um dado que eu digo assim para você, mas o mercado cresceu 40%. E você, tudo bem, você foi bem, cresceu 20%. Mas o mercado está sinalizando 40, 20, você não foi tão bem assim, Deixa eu fazer uma pergunta. Esses parâmetros aí, por exemplo, qual o raio de atuação da Azuri? Daqui a pouquinho a gente vai falar. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Nós temos um projeto de expansão para o Brasil todo.
mas agora, atualmente, está de São Paulo. Então, Estado de São Paulo. Com essa informação dentro do estado de São Paulo, como é que eu posso medir uma métrica? Posso medir aqui a região do ABC Paulista com a região, por exemplo, de Sorocaba, enfim, região de Campinas. Existe a ferramenta, ela faz A pergunta é boa. É boa. A pergunta é boa. É boa. Até que enfim. A pergunta é boa. Eu pensei que você ia fazer outra pergunta. Qual que é a rentabilidade? A pergunta é boa. A pergunta Qual que é é a boa. rentabilidade? A máxima, tá? O que acaba acontecendo, né? Não é uma simples pesquisa que você vai lá, pega o código de barra e faz a média e acabou. Então, assim, a gente usa métricas de estatística para desprezar alguns extremos, a gente usa ali ferramentas além aí de... Não é simplesmente pega tudo, soma e divide. E também para responder. Então, isso acaba dando uma equalizada naquilo que é valor e a gente entende que, obviamente, as regiões elas têm diferença. Mas nós não podemos regionalizar. Pelo quê? Para garantir o sigilo, eu posso chegar em uma região, em uma cidade que eu tenha lá 2 clientes, por exemplo. E aí, se eu deixo regionalizar, eu deixo marcar uma cidade, aí um cliente meu vai saber o preço do outro e eu acabei de denunciar o preço, e não é essa a ideia. É óbvio que não é o ideal seria a gente poder fazer aquilo mais fino, mas a gente tem que chegar até o limite de onde eu não começo a invadir o sigilo do cliente, que para nós também é prioridade. Então, e você por isso que a pergunta é boa. Vou fazer outra pergunta para ele. Você também faz uma outra pesquisa, assim, com quantos números de funcionário tem, quantos metros quadrados tem? Ticket médio, venda por funcionário. Nós temos nós chamamos de indicador Azuri. O Sincomav usa, o Robson. Verdade. Aqueles indicadores lá, nós temos uma parceria com o Sincomav e eles publicam os indicadores. Até o indicador de inflação, contratamos um economista bom lá na Azuri, ele fez um estudo, fez um projeto Sérgio Domingues. É o nome dele. Sérgio Domingues. Esse economista é bom. Fez um projeto interessante para criar uma métrica. O único é forte, né? Talvez tenha aí, eu também preciso tomar cuidado, mas é um indicador específico do setor de material de construção, indicador de inflação nosso, desenvolvido dentro do Azuri, todo junto mês. Com a Sincomav. Está à disposição lá no Sincomav, para quem quiser consultar. Se entrar no site do Sincomav, tá lá. O indicador é aberto. Deixa eu perguntar uma outra situação. Qual o número ideal, vamos supor, número de funcionário, o valor de venda por funcionário? Ele está querendo informação para isso, né? A gente pode falar, mas pensa, vocês não me deram... Faturamento por funcionário, qual é o número bom? Vocês não me deram essa lição de casa e eu confesso que eu não me preparei para responder e eu não tenho condição de tempo de tal... Não, mas posso... Não. Isso eu acho que até está lá no indicador, daqui a pouco eu faço uso... Vamos com a sua experiência. O que você acha o número? Por funcionário? Você conhece bem o mercado. 50 mil reais por funcionário, 70 mil reais por caminhão. Eu começo a fazer umas contas, o Robson está até mais quente na operação. Sim. Por incrível que pareça, às vezes eu comercializo um software e o lojista, por N coisas, você vai saber da minha informação. Eu não tenho tempo de voltar nele, às vezes não dá. Tudo é muito subjetivo, porque cada loja tem um perfil. Cada empresa tem um perfil. Por exemplo, nós temos 3 lojas e as 3 lojas têm perfis completamente diferentes. De venda. Essa informação é bacana. De tipo de cliente. Então, assim, vamos falar assim, qual que é o faturamento ideal por funcionário? Depende. Qual que é o faturamento por caminhão? Depende quanto você vende para entrega e quanto você vende para retira. Né? Mas qual o faturamento ideal? Por funcionário? Então, depende. Se você tem uma loja que... Na nossa média... A grosso modo. Na nossa média, o ideal é que a gente tenha um faturamento médio aí de 40 mil reais por funcionário. Tá? Esse é o nosso número para ponto de equilíbrio. Depende do ticket médio, depende do valor do produto. Vamos supor, um cara que tá começando um comércio de material de construção, só para o cara ter uma ideia. Pela nossa estrutura, mas aí você pega assim, você pega um cara... Por exemplo, você pega um cara que tem uma determinada estrutura e, vamos supor, um lojista que tem uma loja. Você tem uma loja... Eu tenho uma loja. Você paga aluguel? Na verdade, nós pagamos para nós mesmos, né? Não, mas o imóvel paga... Mas o cara que tem um imóvel próprio, que tem uma loja, ele nunca paga para ele mesmo o aluguel que ele pagaria para um terceiro. Então, já parte do custo dele é menor. Então, tudo isso vai influindo. Então, tudo isso é muito subjetivo. Então, cada empresa ela tem um perfil.
E aí tem o perfil de venda. Mas você acha que acima de 40? Vai 40, para nossa operação hoje é de 35 a 40 mil reais o ponto de equilíbrio. Para nossa operação. Tá. 3 lojas, pagando aluguel para terceiro, trabalhando de uma forma formal, etc e tal, trabalhando certinho, com o mix de produto que a gente tem, com a quantidade de funcionário que a gente tem, da forma como a gente rentabiliza, esse é o número. Entendeu? Gente, tá bom demais esse bate-papo aqui, mas vamos entrar numa outra seara aqui, porque o tema é tecnologia, né, inserida aí no contexto do varejo, da construção civil, e a galera com certeza que tá aí, né, assistindo a gente pelo YouTube, vai estar compartilhando. Ô, Eduardo, a gente não pode esquecer que o nosso canal é novo, correto? Corretíssimo. Então precisa do quê? Pessoal, like, né? Like, não, e primeiro, antes do like, inscrição, né? O pessoal se inscrever no nosso canal aí e também acionar o sininho lá para receber as notificações quando subir na sua plataforma aí mais um podcast, que é o Casa Show, o podcast da construção civil. Você do Maticom aí, fica ligado, compartilha com o pessoal das lojas, das regiões. Nós estamos trazendo convidados de todas as regiões de São Paulo e com certeza vai marcar. É uma nova época aqui na nossa história, né, Eduardo? Opa! Bom, agora vamos trazer um pouquinho sobre o Constru Hub, que eu fiquei muito interessado, né? Aqui falamos do Azure, né? Do sistema de gestão integrada, mas o Constru Hub é uma ideia nova, né? Algo que está nascendo, né? Estamos lançando agora. Né? Lançando agora. E você está aí dando entrevista em tudo quanto é lugar, então muito bacana. Já dei 5.002 entrevistas. 5.002. 5.000, deixa pra lá essa métrica. Vamos falar então sobre o Constru Hub, e o Robson vai comentando aí, o Eduardo, nós vamos participando aí O Robson sabe da história porque ele tem informação privilegiada, a gente sempre divide as ideias, né? E o que a gente entende, né? Que o setor de material de construção ele é muito carente de apoio. Do apoio efetivo para o lojista ali poder produzir alguma coisa. E nosso projeto, a nossa ideia, através do Constru Hub, ele vai passar a ser o nosso guarda-chuva, a nossa empresa mãe, e o Azure vai virar um produto do Constru Hub. Então o Constru Hub já nasce aí com alguns serviços, nós estamos lançando até o final do ano, mas já temos alguns parceiros desenvolvidos. Nós estamos pensando em colocar todos os produtos e serviços que também são necessários para o revendedor, para o lojista de material de construção, para ele ter acesso num único local, com benefícios, com facilidade, com validação nossa. Estamos já em tratativa com um fundo que tem uma disponibilidade de recurso bastante grande já para oferecer recurso, não só para o lojista, como para o cliente do lojista. Isso muito provavelmente, esse piloto andando, aliás, o piloto deve acontecer aí nos 15 dias numa empresa parceira nossa, que já está avisada aí. Pode falar o nome, não? O nome do fundo? Não, do fundo? Ou da empresa, sim. Da empresa vai ser na Rede Casa Forte. Fundo Sérgio Domingues. Não, opa, antes fosse. Fundo de investimento Sérgio Domingues. Aquele dinheiro que está lá em Portugal tem que ficar lá, não posso mexer. Então, essa que você está falando, na verdade, seria uma empresa, se eu estiver errado, você me corrige. Ou uma consultoria, ou não? Ou também... Como que se fala? Porque, na verdade, você tem um RP, né, que é o sistema, e você vai criar outros tipos de serviço na Hub, é isso? É isso aí. Que é um fundo de investimentos. É um hub mesmo, né? É uma plataforma. É uma plataforma... Vai encaixar um monte de coisas dentro do serviço lá dentro. Que são correlatos a um software ou a toda a necessidade que um lojista de material de construção tenha lá dentro. Então, acesso a crédito, acesso a fundo, um contador, advogado para tratar de alguns assuntos, recuperação de crédito se for o caso, várias outras frentes aí que nós vamos desenvolver. Treinamento para gestor. Treinamento para gestor, cursos. Eu tenho ao longo aí da história aí, eu não gosto de me intitular professor porque não sou, mas tento passar um pouquinho da minha experiência em alguns eventos e por que não levar isso lá para dentro. O setor ele é muito carente no apoio efetivo. Existe muita gente trabalhando em volta dos lojistas, mas pouco apoio efetivo. Então o lojista está muito envolvido na operação. Isso é uma coisa que a gente tenta ir conscientizando o lojista, ele está muito envolvido na operação e ele não tem tempo, ele não tem mão para conseguir organizar esse bastidor dele, que é tão importante para empurrar o negócio dele para frente. Ele não consegue pensar e planejar o negócio dele.
Então a nossa ideia é prover ele de recursos e ferramentas que ele vai conseguir prover o negócio dele, fazer o negócio dele andar mais rápido e melhor, com mais tranquilidade, com mais praticidade, e ele vai cuidar ali daquilo que é importante, né? Que é realmente fazer o melhor negócio dele para ele ter melhor resultado. É aquilo que eu sempre bato. Resultado. A gente tem que entregar resultado para o lojista. Eu queria fazer uma pergunta aqui. O pessoal do Matcom deve estar querendo perguntar também. Quanto custa isso aí? É caro? Não. Ajustado... Nós temos um... Você falou como é que é o... Tem desconto aqui. Dá para chamar de slogan o que você faz com o Robson ou não? Tem desconto para quem tá... O bordão? É o bordão? É um bordão? É um bordão. Então, assim, não sei se dá para chamar um bordão, mas nós internamente temos um bordão em relação a qualquer produto e serviço que você possa contratar. Vou fazer um desafio para você. Se não funciona, de graça é caro. Tá aí o meu amigo, meu sócio aí do lado que me escute. Posso fazer um desafio? Então, assim, vamos fazer desafio. É proporcional. Eu costumo dizer para o lojista que se não der muito mais resultado, e é bem acessível, nós temos clientes com um usuário. Então, assim, é óbvio que esse valor ele escala com o crescimento do negócio, porque isso demanda. Escalonado conforme o tamanho. vai... Então a ideia é pegar alguém lá uma empresa que tem uma determinada tamanho e formação, mas que a gente impulsione para que ela cresça, É uma espécie de um CRM, uma coisa assim? Não, é mais complexo, né? É mais complexo? O dele é mais... O que eu entendi é... Ele quer movimentar a cadeia toda, né? Tá. Com hub, né? Sim. É uma plataforma de soluções, né? Hoje o software, direcionado ao nosso segmento. O software é uma realidade, ele está lá, ele já tem diversas empresas utilizando, o software é uma realidade, funciona. O que nós vamos num único local, agregar maior facilidade para o lojista contratar produtos e serviços que ele precisa. Né? O Robson precisa, a Rede Casa Forte precisa de um serviço de manutenção de uma empilhadeira. Pode ser que lá dentro da plataforma tenha pode estar lá dentro. Você precisa consultar um crédito através de um Serasa, por exemplo. Lá dentro. No meio lá. O Serasa já está bem encaminhado, nós já estamos desenvolvendo, daqui a pouco está aí. Então, assim, nós estamos aqui trazendo a novidade, pré-lançando. Não pode falar tudo. E tem algumas coisas que são estratégicas também, que a gente também vai trazer mais apoio para o lojista. O que eu costumo dizer? A indústria é muito bem informatizada ou digitalizada, como é dito atualmente, né? A indústria, mas vamos lá, o governo, o Estado é extremamente digitalizado, o setor financeiro, o cliente com o celular na mão e o lojista, às vezes, ele está carente de uma tecnologia que o defenda de toda essa cadeia que está naturalmente à volta dele, toda informatizada, toda digitalizada. Sério, posso te fazer uma pergunta? Pode até soar com ar de brincadeira, mas não é. Ainda tem lojista com a canetinha Tem. Muito. Na orelha? Tem. Ainda tem. Eu vou, às vezes, visitar uma empresa que quem me chama é o sucessor. E quando eu chego lá, o pai está querendo me pegar de raiva. Porque vai tirar ele da zona de conforto dele. É uma zona de conforto que só leva prejuízo a ele, mas é uma zona de conforto. Então ele prefere ficar com a caneta lá, que ele já sabe onde dói e como dói, do que ele mudar para um software que o filho, que já está enxergando que é importante, aquilo que eu elogiei meu pai no começo, que vendia um carro e me dava um computador que ele nem sabia para que servia. Confesso que às vezes lá no começo acho que nem eu sabia, mas tinha lá tinha uma veia lá. Foi bom, né? Foi bom. Então, assim, hoje, infelizmente, ainda tem. O Robson falou da sucessão, da boa sucessão, mas aí os pais, vamos deixar os jovens, se tiver com bom sentido, caminhar aí no sentido de melhorar a empresa. Em cima dessa palavra sucessão, eu quero abordar um assunto talvez um pouco, né, sensível para o Robson, mas a gente perdeu, né, seu pai há alguns meses, né? E eu gostaria de saber um pouquinho, Robson, como você, que também vou externar a pergunta à Priscila, que daqui a pouquinho vai estar com a gente, sobre a sucessão, né? Como foi, como está sendo a sucessão ali, você assumindo aí a Rede Casa Forte. Fica à vontade para falar. Se não... Não, tranquilo. Então, a gente tá fazendo 10 meses, né, que a gente perdeu o patrão, né, o pai, o patrão, o chefe, né, o amigo, o Carlão, né, como o pessoal costuma chamar, o Carlos Gamboa. E a gente, eu e a Priscila, a gente não tinha muito o que fazer, né?
Meu pai era um cara bastante querido por muita gente, principalmente pelo pessoal do mercado como um todo. Afinal de contas, foram também que ele, por mais que ele tenha falado no início que a nossa história tem 4 gerações, estamos na 4ª geração, né? Mas assim, meu pai demorou para entrar no negócio. Então meu pai teve uma vida fora do material de construção e num determinado momento ele entrou no negócio junto com meu avô, né? Então meu pai teve uma vida toda fora do material de construção, aí trabalhou em algumas empresas e com 30 e poucos anos ele ingressou no negócio da família. E aí foram lá quase também 35 anos aí até o falecimento dele. Também foi uma história bem bacana, foi bastante brigada, tivemos bastante altos e baixos, como a maioria de nós, né, no mercado, né? Passamos, acho que a geração nossa, dos nossos pais, pegou toda aquela loucura, né, de inflação, plano Collor, aquela doideira toda, então somos aqui os resquícios de sobreviventes, né? Os que... Somos resilientes. Somos resilientes. Somos. Né? E aí, meu pai era um cara fortão, super ativo, um cara que a gente costumava brincar, meninão pra caramba, né? Todo mundo conhecia ele. E de repente, numa besteirinha, ele adoeceu e em 40 e poucos dias ele faleceu. E ninguém esperava, mas a empresa estava bem encaminhada, com todas as rusgas, as picuinhas, né? Que o conflito de geração pode causar. Mas eu e a Priscila trabalhando com ele desde sempre, né? O fato de você estar lá dentro... a gente está lá, assim, operacionalmente, a empresa já não dependia tanto mais dele, né? As coisas já estavam sendo tocadas por mim, pela Priscila há bastante tempo. E o que a gente mais tinha dele nos últimos anos, né, era a palavra, né? O direcionamento, além da última palavra, né? Vou falar assim. Além da última palavra, aquela sempre assim, ó, não pode. A última palavra. A última palavra não, era o que a gente mais tinha. Mas ele era o peso, né? Ele era o direcionamento, ele era... Era o conselheiro, ele era o nosso porto seguro, né? Tanto que eu não canso de falar que uns 4, 5 dias depois que ele faleceu, a gente reuniu a equipe, os gerentes e o pessoal que eu costumo dizer que é a engrenagem da empresa, né? Os gerentes, supervisores, o contas a pagar, o contas a receber, eram o grupo principal ali. E a primeira coisa que o pessoal fala de empresa familiar, né? O pai morre e o pessoal acha que vai acabar. E a primeira preocupação que eu e a Priscila tivemos foi em falar para todo mundo que não, né? Que a gente ia continuar, porque aquilo ali era a vida do meu pai, e ele fez com que fosse a nossa também, né? A vida toda. E a gente não sabe fazer outra coisa. A gente nasceu lojista de material de construção e fala para você, se eu disser para vocês hoje, quando eu digo eu, falo por mim, falo por ela, a gente morre lojista de material de construção. Hoje não sei fazer outra coisa. Ele faz muito bem, né, Sérgio? Opa, não é fácil. Deixa eu falar uma outra pergunta, sabe? E qual foi o valor, assim, os valores que seu pai deixou pra você? Cara, Não fala não, porque senão o pessoal vai saber o quanto tem na conta. Deixou bastante boleto pra pagar. Não, agora você não fez uma boa colocação. Não fez. Você já zero, tá? Você já tinha E tirado aí- uma boa pergunta. E aí zero só vou finalizar o Só pra dar pessoal. um clima, né? O pessoal é só para dar uma quebrada, né? E aí a gente falou pro pessoal o seguinte, né? E vai responder a sua pergunta. Uhum. Falamos o seguinte, o negócio continua, né? Todo mundo pode ficar tranquilo, a empresa continua. Sim. Não muda nada, ninguém vai ser mandado embora, a empresa não vai acabar, eu e a Priscila não vamos brigar, o negócio vai continuar, continua tudo do mesmo jeito. O que a gente vai fazer daqui para frente? Assim, talvez a gente tenha liberdade para fazer algumas coisas que a gente não tinha antes, né? Por conta desse conflito de geração que sempre existe numa empresa familiar. Mas a gente frisou o seguinte, e usei uma metáfora na hora. Falei assim, ó, meu pai era um cara maravilhoso, que era do tipo daqueles caras que se você conhecia,
meia hora depois você queria marcar um churrasco e tomar uma cerveja com ele. Todo mundo que conheceu ele sabe que é assim, que era assim. Mas ele era um cara muito duro, um cara muito, muito firme, um cara muito convicto, teimoso, na verdade, né, até. Correto, né? Correto. E aí a metáfora utilizada na hora foi o seguinte, e era um cara muito paizão, né, então a gente tem os gerentes, supervisores, todo mundo é meu irmão, meio da Priscila, porque a gente tem tudo mais ou menos a mesma idade, e ele meio que adotou todo mundo, né. Então a metáfora utilizada no momento foi o seguinte: ao mesmo tempo que a gente não tem mais o chicote meio que estralando nas nossas costas, porque ele era duro com a gente. Isso que eu ia perguntar, como que vocês vão medir agora esse negócio aí? Então, a gente também não tem mais o cabo para se agarrar quando precisa, entendeu? Então, seu Carlos, e aí? Então, assim, essa é a nossa. Então, termômetro agora? O termômetro agora é a gente por a gente mesmo, né? Eu acho que a gente vem fazendo... você pode... O Sérgio é contemporâneo também, né? Amigo do Carlão, né? O Sérgio... fez mais velho de novo, né? Não, não, mais pro lado dele. Não, o Sérgio... era 10 anos mais velho que 10 anos. O Sérgio é um amigo acima de qualquer coisa, amigo do meu pai, amigo nosso. Amigo das duas gerações, né? Tanto do pai que é mais velho que ele, que você é um pouquinho mais jovem. O carinho um pouquinho mais jovem. É mútuo, é um respeito enorme. Uma história meio mórbida, mas acho que vale contar, né? Nós somos amigos até no túmulo. Meu pai também, infelizmente, faleceu em 2016 e fomos fazer o sepultamento do meu pai. Chegou lá Coincidência triste. No jazigo da minha família, o jazigo da dele é parede com o nosso. Eu não acredito. Sério? Ninguém sabia disso. É uma coincidência. Coincidência mórbida. Mórbida, mas... Mórbido tá o nosso time aí, né? Temos ainda o primeiro bloco se esvair. Mas já tá acabando 2 minutinhos pro primeiro bloco. Passou 5 minutos. Parece que é tão rápido. E aí só para encerrar a pergunta do Eduardo, enfiamos a dor debaixo do braço, dentro do coração e vamos trabalhar, né? Legal. E aí de lá para cá a gente vem trabalhando bastante, né? Desengavetando alguns projetos, um monte de coisa que ficou engavetada durante a pandemia, né? Porque não podemos esquecer, tivemos essa trava. Tentando fazer, Deus nos deu o limão, né? Vamos fazer a caipirinha, né? Limonada não, fazer caipirinha, né? Como é que é, Anderson? Vamos no pai, né? Você percebeu, né? Vamos aliviar um pouquinho, mas tá fazendo bem feito. Eu tô olhando de fora, o homem tá lá de cima, tá satisfeito com o que tá vendo, tá. Isso é legal. Eu tô olhando de fora, e não é porque é meu amigo não, mas tá indo bem, tá transformando. Legal. O Robson é diferente. É bacana também ouvir isso, né? De uma pessoa que tá... Obrigado. Tô olhando de fora, mas você tá... Obrigado. Estamos, né? Todo mundo tá ajudando, né? Você tá indo bem, tá legal. Ô, Du, vamos encerrar aí, essa parte aí pra gente descansar. Voltamos já. Vamos pro break. E o Casa Show está de volta, né? Nesse segundo bloco, Eduardo. Opa. Com muita coisa legal, né? Nossa, o primeiro bloco foi demais. O que você sentiu aí nesse primeiro bloco, né? A energia, a troca de informação foi bem legal. Do Robson, do Sérgio. Sérgio continua com a gente aqui por mais alguns minutos. E agora, no segundo, quem? A Priscila Gamboa. Para agradar o ambiente, né? Boa tarde, hein, Priscila? Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. Queria agradecer primeiro pela oportunidade, pelo convite da gente estar aqui. Bem, assim como meu irmão falou, há 20, 25 anos atrás você não tinha muita escolha, né? Então, assim, nosso pai já tinha loja e a gente tinha de começar a trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar aos 15 anos. E aí a gente vem daquela cultura que você faz de tudo um pouco sempre, né? Então, eu sempre conto a história que a minha primeira função dentro da empresa, meu pai pediu para eu ir limpar os banheiros. Porque se um dia eu precisasse pedir, eu tinha de saber como fazer. Então, e aí foi. Bom, né? A limpeza, o balcão. Aí, quando meu pai começou a se dedicar um pouco mais a outras coisas também dentro do ramo, né? Que ele participou de rede, associações. Aí eu fui para o escritório. Aí escritório financeiro, administrativo, depois RH. E aí a gente vai aprendendo tudo meio que de forma intuitiva, porque as coisas eram mais difíceis antes, né? Você não tinha tanto acesso à informação como se tem hoje. A gente tinha de ir se virando até chegar aqui hoje. Mas hoje, qual a sua principal função lá? Além de fazer tudo um pouco, né? De tudo um pouco? Mas eu acho acho que você mais gosta de fazer? RH. O que eu mais gosto de fazer é cuidar das pessoas. As pessoas em si, porque eu acho que se a pessoa tá bem, o negócio vai bem. Né? Mas faço RH, faço marketing.
E assim a gente vai. E do RH lá, qual parte que você fez assim que te deu uma satisfação muito, assim, eu fiz e deu certo? Eu acho que as coisas que a gente faz direcionadas, principalmente não a só a venda, a motivação, porque eu acho que a motivação está dentro de cada pessoa. Mas toda vez que a gente pode trazer um pouco mais de conhecimento pro colaborador que está ali com a gente, e não só o conhecimento para ele aplicar dentro da empresa, mas para ele aplicar na vida. Né? Porque assim, se você está bem dentro do seu trabalho, autossegurança, né? Você tem aquela autoestima legal e tudo começa a melhorar em volta. Ô Sérgio, as suas soluções tecnológicas trata um pouco do RH aí, ajuda nessa parte também? Vamos usar aí o exemplo da Priscila aí para... Faz o cálculo de comissionamento, faz o acompanhamento do vendedor, vários indicadores da venda, mas a parte de RH propriamente dita, 100% dos nossos clientes faz uso da contabilidade. Com a folha pronta, obviamente os valores depois são controlados dentro do software para pagamento, mas nós produzimos os valores de comissionamento, mas a parte legal da folha, nós contamos que um contador está fazendo externo. Aproveitando, ela falou da folha de pagamento, a maioria dos sistemas de ERP não tem isso. Qual que é a dificuldade? Muita legislação, porque você hoje tem empresas... Deve ficar bom, né? Tudo casadinho, né? Não precisava... mas fica bom para um lado e prejudica para o outro, porque é muita legislação que se altera. Eu teria que pegar uma parcela muito grande do nosso quadro de desenvolvedores teria que ter um especialista tributário, um especialista em tributação dentro da folha, para poder desenvolver, e eu perco eficiência de fazer o que é o nosso foco de negócio, que é atender bem a gestão e a operação do cliente. Então é muito mais produtivo. Hoje existem excelentes sistemas contábeis, o contador faz aquilo muito fácil. E essa informação ela vem para dentro do software. É mais produtivo você separar essas atividades maiores, né? Geração de DARF, de impostos. Quando você diz um RP, teoricamente isso teria que estar lá dentro, mas não é a realidade do mercado. Porque ele está propondo do Constru Hub. É uma situação que você pode arrumar uma contabilidade acoplada ali, né? Estava na fala ali, eu não sei se escapou, mas está lá. Está na fala, tem um contador ali para isso. Isso e para os outros assuntos, Priscila, claro. como que você está enxergando esse novo momento também, né? Já pegando o gancho do primeiro bloco, o Robson disse que ou é I ou I, né? Tinha que ir, né? Como é que você está enxergando essa nova fase lá na Rede Casa Forte? Lembrando que a Rede Casa Forte está em 3 endereços. Vamos falar o primeiro? Butantã, o segundo? Cotia. E o terceiro? Embu das Artes. Vamos lá. Você pergunta em relação ao falecimento do nosso pai. Isso, exatamente. Essa nova fase após a perda do O Robson comentou que após alguns dias a gente reuniu a equipe, né? No sentido de tranquilizar todo mundo, de que a gente ia continuar. E alguns dias antes perguntaram pra gente se a gente ia se desfazer das lojas. Sim. E a gente respondeu que a gente já tinha perdido nosso pai. Se a gente perdesse as lojas, o que sobraria da gente, né? Porque o nosso pai fez com que fosse a nossa vida, né? A união, o querer, o sempre querer. Então, assim, quando aconteceu, e mesmo anterior a isso, a gente nunca teve escolha. A nossa escolha sempre foi continuar e tentar fazer o melhor, né? Que é o que a gente tem se proposto. E você é a moça que cuida ali das diretrizes das redes sociais. Vocês estão entrando nesse nicho de mercado também, que é muito importante. Até queria depois uma observação tanto do Sérgio quanto do Dudu aqui. A gente tá trabalhando no marketing, mas eu acho que a gente está fazendo um efeito contrário ao que todo mundo faz. A gente tem arrumado primeiro a casa para depois poder chamar a visita. Certo. Então, há pouco tempo a gente mudou a agência, tudo direitinho, com uma outra proposta de empresa, de mostrar quem nós somos, né? Tendo missão, visão, valores. Então é isso que o marketing a gente quer que chegue para as pessoas, para o nosso público, para aproximar. Então é um efeito contrário, porque normalmente as pessoas começam com o marketing sem conteúdo, sem base, sem nada, só o preço pelo preço. E a gente, como Casa Forte, acredita que não seja só isso. Então a gente está começando agora a fazer de uma forma diferente. Hoje a gente já tem uma certa condição de receber melhor o nosso público, o nosso cliente. Então é nessa linha que a gente está indo. Mas você tem feito alguns trabalhos de Insta, né? A gente faz, mas assim, a gente estava fazendo muito trivial que todo mundo faz, que é só o preço. Muito do mesmo, né? O preço pelo preço. E às vezes não é só isso, né? Tem de Entendi. ter... A gente quer um clamor a mais para poder... Você quer chamar o cliente, mas com uma outra identidade. Exatamente.
Solucionar o problema do cliente. Porque assim, ninguém vai na loja de material para construção para comprar uma lâmpada. A pessoa não quer a lâmpada. A lâmpada queimou na casa dela. Mas não é a lâmpada, é a solução, é a luz. É isso aí, tá? Então é dentro disso que... É assim que a gente quer o nosso marketing, é assim que a gente... Você está mudando a abordagem, né, do sistema. E não só o marketing. A empresa em si, os colaboradores, o cliente, assim, a gente quer solução. A gente quer ser um facilitador na vida da pessoa. Não só um balcão que venda material para construção. Sérgio, como que você enxerga essa... É difícil no setor de material de construção transformar a experiência, a tal da experiência do cliente, numa boa experiência. Mas o que a Priscila está dizendo aí, e no meu pensamento, é o seguinte: o que todo lojista deveria se perguntar, né? Fora o preço, o que eu faço de melhor? Porque vai fazer marketing, preço. Comum, fácil, todo mundo faz. Mas o que eu faço como empresa de melhor se eu tirar o preço da jogada? Então, tentando entender e traduzindo aqui, buscar as tais das vantagens competitivas, aquilo que eu sou bom, aquilo que eu posso fazer de melhor ainda. E o preço ele vai se tornar cada vez menos importante para o cliente, porque o conjunto de benefício que você está oferecendo é tão grande que o preço ficou pequeno. E eu acho que é aí que vai um recado para o lojista, né, para a gente poder fazer um trabalho melhor. Quanto de benefício eu consigo fazer com que meu cliente perceba dentro da minha empresa para ele dar pouca importância para o preço? Ele sempre vai se importar um pouquinho com o preço. Mas se você coloca ali um conjunto de benefícios para ele, certamente o preço não é mais importante. Agora, as pessoas confundem benefício com uma coisa que é benefício na visão do lojista. Conhecer o mercado, identificar o mercado e qual é o benefício real que meu cliente perceba. Tem que ser benefício percebido pelo cliente. A necessidade do cliente, né, Priscila? Tem que... É a solução. Até nós, né? Todo mundo, né? Aí fica fácil. Tem que saber assim, o que o cliente está procurando. Eu sempre falo, Edu, as pessoas entram numa loja de material de construção, pra galera que tá aí do outro lado aí no YouTube, e ó, não se esqueça, se inscreva. O nosso canal é novo, né, Edu? Tá começando agora. Começando agora, então precisa do seu like, da sua inscrição e não esquece de ativar o sininho lá para receber todas as notificações do Casa Show, podcast da construção, hoje com o Constru Hub, Azure Tecnologia, Rede Casa Forte e os nossos oferecimentos, né, de sempre, Casa Rosada, loja do seu bairro, o Depósito Maranhão também tá com a gente e também o grupo Embramaco, pisos, cerâmicas e porcelanatos. Então, voltando, Sérgio, a expectativa, Priscila, as pessoas entram dentro de uma loja de construção com sonhos, né? Com expectativas a serem alcançadas, né? É um setor difícil, né? Às vezes com sonhos, mas normalmente o nosso público do material para construção é um público que está estressado. Estressado. Fala um pouco disso pra gente. Deu algum problema em casa. Também. Ou então tá numa reforma, e acho que todo mundo já passou por uma reforma na vida. Reforma como que ficam as coisas. Né? Então, assim... A gente tem que ter um cuidado muito grande com o nosso público. Sim. Porque normalmente a pessoa que já está nervosa, já está estressada. Você se programa em gastar 5, você gasta 10. Né? Então, assim, por isso que a gente tem tentado fazer nessa nova gestão algo diferente. Eu e meu irmão, a gente sempre brinca que a gente está tentando fazer diferente o que todo mundo faz igual. Então, por isso, a questão da solução. O Sérgio estava falando, e muito bem, a gente não quer só o preço. A gente quer oferecer valor para as pessoas. Então, é dentro disso que a gente está tentando trabalhar. Buscando mostrar esse lado. Você vai comprar uma roupa, experimenta, o vendedor olha para você e fala, ficou lindo. Você já achou que sim, comprou, ficou feliz. Você vai comprar um carro, quem não gosta de comprar um carro zero? Saiu de lá feliz. Agora vai um sujeito comprar cimento, abre lá uma broca no chão, gasta... sei lá, o preço daqui a pouco não é mais ele 30, paga 40 reais num saco de cimento. Joga naquele buraco lá, mas ele vai ter a percepção daquilo, que é bom quando terminar, daqui uns 4, 5 anos a casa dele, ou 3 anos, né? Não enxerga valor, ele está estressado mesmo. Como transformar essa compra, que não é uma compra feliz, traduzindo aí, não é uma compra feliz, onde ele vai ter satisfação. Veja bem, você está aumentando seu patrimônio, mas até lá ele está na loja. Então é tentar transformar aquele momento de contato como uma melhor atração, né? Aí, através do Constru Hub, vamos arrumar financiamento para ele pelo fundo lá de crédito, onde ele vai ter uma taxa legal, ele vai poder, olha, eu já fazendo o meu merchan aqui, né? Tô tentando, né? Tentando dar uma de Anderson aqui, mini Anderson, não é? E aí a gente tentar criar facilidades ali pro lojista, para ele poder fazer esse cliente ficar mais feliz dentro da loja dele. É muito difícil, então, né? Fazer uma outra o nosso entregador não vai de pantufa na casa do cliente, né? Ele vai de botina, né? Sim. O que você sugeria para mim e para Priscila aqui, para deixar o cliente mais confortável numa loja?
Tem um momento Tem que tratar do ambiente. Descompressão. Tem que tratar você do fala ambiente, descompressão, vai. Mas pegando também bem a fala da Priscila aqui, a equipe tem que estar muito bem treinada, o vendedor tem que conhecer o cliente, tem que entender. O cliente ele vai na loja em busca de 3 grandes coisas. Ele vai em busca do produto simplesmente, da aplicação ou da solução de um problema. É simples assim. Um vendedor treinado com essas 3 características da compra que o cliente coloca para fora e ele perceber, ele vai transformar aquela experiência de compra do cliente muito melhor. Às vezes o cliente está querendo uma solução e o vendedor está querendo simplesmente entregar o produto. Então, assim, falando dos pais, né, nós somos de uma geração que temos ouvidos de ouvir. Para a meninada de hoje aí, ouvir os pais sempre é importante. Sim. Uma vez o Carlos aqui disse para mim assim, o vendedor passa a vender quando o cliente fala não. É simples assim. Fazer perguntas, né? Não, mas não, pera lá. Eu entrei na sua loja. Você me diz assim, eu quero essa água. Toma água, eu quero o copo. Toma o copo. Eu não estou vendendo. Eu estou vendendo a hora que eu disser para você, olha, esse microfone aqui é legal. E você me disser, mas eu não quero um microfone. Mas eu vou fazer você comprar esse microfone aqui. Isso é a venda, né? Isso é a venda. Você faz uma venda, tá. Né? E meu pai dizia uma outra coisa. Vendedor nasceu para falar. Se eu vejo hoje no mercado, o que eu mais vejo é vendedor que não fala. Quieto. Então, assim, você conversando, com que problema tem o cliente ficar meia hora, 20 minutos, 40 minutos na loja? Deixa ele lá. Quanto mais ele ficar, mais ele vai gastar. Posso contar um case rapidinho? Claro! Veio um lojista me procurar para contratar software e ele me dizia assim, o software é rápido para fazer pedido de venda? E eu dizia, eu faço com destreza e rapidez. Não, mas eu quero mais rápido. E nunca a velocidade estava contente para ele, estava bom para ele. E eu perguntei, mas não lembro o nome, é nosso cliente até hoje. Ainda bem que você não lembra. Não, é nosso cliente. Se estiver assistindo aí, um abraço, depois eu te conto. Dizem que tá na moda mandar abraço em podcast aí, tem gente que manda, né? Normal. Puder, né? Fica à vontade. Manda um abraço para sua cidade lá, para sua esposa. Cidade de Cotia, né? Para criançada. Mas vamos lá, para não perder a história. E aí chegou uma hora, eu parei e falei, mas me explica, por que você quer que a venda seja rápida? Não, porque eu só tenho 3 vendedores e meu balcão vive lotado e eu preciso atender meu cliente rápido. Eu falei, tá bom, interessante, vem cá. Então vamos fazer o seguinte, não é esse o número, mas vamos usar um exemplo. Você tem 3 vendedores, vende 100 mil, faz uma venda média de tanto. Se você contratar mais 2 vendedores, demorar mais para atender o cliente, vender mais para eles. Eu fiz uma projeção ali dele contratar mais 2 vendedores, demorar mais no atendimento, fazer uma venda mais cuidadosa, com mais detalhe, vendendo produto complementar. Seu ticket médio vai aumentar, você vai aumentar seu faturamento 50%. Paga seus 2 vendedores, sobra dinheiro. Então a ideia é o seguinte, a gente vender mais pro mesmo cliente. Claro. É esse jogo, né? A gente aumenta o ticket. Sim. A gente consegue vender mais pro mesmo cliente. Sim. Então, assim, a pergunta era outra, né? Como é que o cliente se sente melhor? Mas se você tem uma equipe treinada com esses aspectos, mas só para fechar a história, o cliente não só fechou o software, como me agradeceu do que ele chamou de mentoria. Eu não sei se é nem essa boa palavra, mas ele falou, você me deu uma... Ele não enxergou o óbvio. Para que atender o cliente rápido? Atende devagar. Deixa o cliente tomar um copo d'água, deixa ele sentar na sua empresa. Você falando disso, até os pontos de caixa, você vê que é meio estratégico formar uma filinha para o cara ver os produtos que estão em volta ali. Até pagar o cliente tem que demorar. Quando ele decidiu que ele comprou e ele fechou, aí ele tem que pagar rápido e a gente tem que ter uma estrutura de recebimento rápida. Mas enquanto ele estiver na loja, deixa ele no tempo dele. Se demorar mais, melhor. É muito mais fácil, né? Aproveitando só aqui, você falou de treinamento com os vendedores. Lá na Casa Forte, vocês têm regularmente? Regularmente. Conta um pouquinho como que vocês fazem lá. A gente faz bastante curso de reciclagem porque o nosso ramo é muito amplo, né? Então, assim, a gente trabalha com cerca de 14 mil itens. Tá. Então, assim, não dá para todo mundo saber tudo. Mas, então, assim, por isso o treinamento, por isso os cursos de reciclagem, para que eles sempre tenham cada vez mais conhecimento, porque quando tem conhecimento, ele se sente confiante e a venda acontece mais fácil. Então, assim, eu acho que a cada 10 ou 15 dias deva ter um treinamento, alguma coisa. Né? A gente vai com os fornecedores, vai negociando, fazendo treinamento. O Anderson fez um lá com a gente semana passada. Opa, nem falou nada. Muito bom. Né? Então, é assim que a gente vai fazendo, sempre com reciclagem. Quando entra alguma linha nova de produto, alguma coisa tem de ter, né? Porque a pessoa precisa ter confiança naquilo que ela tá vendendo, precisa ter o conhecimento, porque é assim que ela... E como que a rotatividade dos funcionários... Vamos falar dos vendedores, é grande, é pouco? Eu acho que é mérito do nosso pai.
acho que mérito também um pouco da gente, a nossa rotatividade é praticamente nula. Assim, Bem as baixa, pessoas né? começam a trabalhar lá e Vocês a gente treinam, começa... vocês treinam eles lá? Começa a fazer o treinamento. Capacitação. Eu, É isso, te falo, desculpa. O cara não é... Desculpa, cortei. Não é vendedor, mas você contrata ele como... eu e meu irmão, assim, a gente sempre tem um lema que é o seguinte: a gente tem a pessoa e a gente tem de treinar as habilidades que ela tenha para que cada vez ela seja melhor. Então, assim, ninguém é bom em tudo o tempo inteiro. Sim. Qualidades e defeitos, a gente não tem comparação. Então, assim, a gente investe nas pessoas que trabalham com a gente, que é para justamente isso, para não haver a rotatividade, né? Toda relação à base é a confiança. Então, eles precisam confiar na gente, assim como eles já confiavam no nosso pai, e a gente neles. Então, assim, o Robson até citou que meu pai era meio que o paizão, né? Então, assim, a proposta da Rede Casa Forte é essa: dar a oportunidade, porque isso também é um negócio que o nosso pai ensinou pra gente, né? Se a gente tendo as pessoas aqui, a gente tem de dar oportunidades para elas de crescimento, que a única forma da empresa crescer é dando oportunidade para quem tá ali como a gente, né? Então, assim, a rotatividade nossa é muito, muito baixa. Que bom. São funcionários de... Legal. A gente tem funcionários, acho que com 20 e 18 anos. Aí vai descendo. Já é um degrauzinho. Estão conosco. É isso aí. E aí? Meu, tá bom demais esse negócio aqui, né? Nós já estamos seguindo aí, né? Já estamos indo pra frente. Eu queria aproveitar mais um pouquinho da presença do Sérgio aqui, pra gente falar um pouquinho. Sérgio? Antes de ele ir embora, eu quero fazer uma pergunta pra ele. Não vai embora, não. Faz, claro. Sérgio Domingues. Ele já tentou uma vez. Já tentou uma vez. Ele tá marcando, ele tá anotando. Anotando. Ele tá querendo uma consultoria gratuita aqui. É verdade essa. Vamos lá. Estratégia de negócios. Para o camarada que está aí no ramo de Matcom, ele está enxergando um mercado um pouco turvo, não é? A gente tem visto nas lojas de materiais de construção que os compradores eles estão, né, mantendo aí uma cautela, tá? Dentro desse mercado da economia que a gente está vivendo, enfim. Mas o que você, como um gestor de software para material de construção e agora com essa plataforma ConstruHub, poderia informar aí para esse pessoal desse nicho aí? Mas você pergunta, em relação à estratégia, ao mercado, o que fazer? É hora de investir, é hora de renovar a frota, é hora de mexer na loja, layout, é hora de estocar, é chamar a Embramaco lá para pôr o produto lá? Como é que é? É na crise que se cresce, não é? É na crise que se cresce. Quem tiver estruturado, quem tiver com caixa, Agora, o que acaba acontecendo no mercado? Quando o mercado está bom, o cuidado que tem que ter é não relaxar porque o mercado está bom, é fazer reserva, está sobrando dinheiro, está sobrando resultado, né? Então aí a gente vai entrar numa área um pouco daquilo que eu costumo falar para tentar trazer o empresário para essa visão, que é o que a gente tem de preocupação dentro do software. Está sobrando resultado. Você tem que criar uma parcela de reserva para quando o teu negócio... A crise vai vir, um dia ela vai vir. Ela chega. Chega. Tá bom e tá ruim, isso é natural do mercado. O mercado é cíclico. Só que quando ele tá bom, você não faz reserva, quando ele tá ruim, a tua dificuldade ela aparece muito mais rápido. E pela minha formação, pela minha visão, existe uma dinâmica financeira dentro de qualquer negócio. Dentro da loja de material de construção, da farmácia, do açougue, da padaria, de uma multinacional, da Coca-Cola, isso vai ter uma dinâmica que é a dinâmica financeira. E pela complexidade do setor, o lojista ele tem muita dificuldade em identificar quais são as questões financeiras dentro do negócio dele. Entendi. E voltando naquela combinação de indicadores que eu te falei, nós procuramos indicar para o lojista quais são os prazos médios de pagamento e recebimento dele, o giro de estoque, outros fatores que são importantes para gerar caixa para esse lojista. O software tem ferramenta hoje para dizer o seguinte: olha, dentro deste volume de venda, dentro deste volume de estoque, dentro dessa característica de despesa, contas a pagar e contas a receber, a sua empresa precisa ter tanto de capital de giro. Isso num botão no termômetro, lá na brincadeira do termômetro. Ele vai enxergar, poxa, mas nessa conformidade aqui, eu preciso ter 100 mil de capital de giro. Se eu mexer, e ele consegue simular. Então, se eu tenho lá 1 milhão no estoque, se eu baixar meu estoque para 8, eu estou simplificando tudo aqui que nós estamos falando, mas faz sentido. A ferramenta já vai dizer, mas seu capital de giro então cai. Eu não sei se vocês aqui, você que está no mercado lá como loja, se você tem a percepção seguinte: poxa, eu vendo bem, mas eu tenho dificuldade de ter um caixa ali ajustado para o dia que eu preciso do recurso. Ou quanto mais eu vendo, menos dinheiro eu tenho no meu caixa. Isso é um fenômeno
Porque o cara compra mais, gestão, né? O cara não da gere, gestão né? financeira dele. Quer dizer, quanto mais ele vende, mais necessidade de capital de giro ele tem. Então ele acha que ele... Por quê? Porque os prazos dele estão todos descasados. Eu estou simplificando o que nós estamos falando. Mas se eu tenho prazos de pagamento e recebimento porque descasados... às vezes tá no prazo menor e o pagamento está maior. Mas os softwares, as ferramentas não apontam para o lojista, porque ninguém quer pôr o dedo da mesma forma que você fala. Então, assim, onde nós fomos? Nós pusemos o dedo na ferida, simplificamos essa análise e temos ali embarcado na ferramenta uma forma que ele vai conseguir de forma muito simples entender isso. Então tem quanto aí? Tem 3%, tem 5% do resultado do lojista. Isso é um fenômeno complicadíssimo. O lojista acha que a solução do problema de caixa dele é vender mais. Quanto mais ele vende, mais dificuldade de caixa ele tem. Ele está jogando gasolina no fogo. Então, não faz sentido. Então, às vezes o cara está vendendo muito, mas sem rentabilidade. Sem rentabilidade, sem uma estrutura de capital, que a gente chama, adequada, de prazos, e ele vai se complicando. Então, não sei se a pergunta responde, mas o que fazer? Primeiro, controlar a casa. O caixa é o que resolve a empresa. Nenhuma empresa vive de venda, nenhuma empresa vive de lucro. A empresa vive de caixa. Se você vende e tem... A gente brinca no mercado, né? Lucro venda é ego. Vender é ego. Eu lojista, você lojista, o ego vai dizer, você vende 1, eu vendo 2. Lucro é conceito. Você acha que tem. Você acha que tem. Fica a dica. Você acha que tem. Lucro você acha que tem. Vamos ver se tem. Se está precificando certo, tem lucro mesmo. E caixa é o rei do negócio. Se você não tiver caixa, meu amigo, você pode vender e pode ter lucro. O que vai pagar a tua conta é o caixa. É o caixa. E onde está a dificuldade das empresas? Saber onde está o caixa. Você me perguntou como ir para frente. A primeira coisa, uma empresa que não conhece a necessidade de caixa dele, tem dificuldade de fazer qualquer negócio. É a base. Na minha visão, sim, com a minha particularidade, é lógico, tem que tratar de marca, produto, canal, tem que entender que marca eu tenho, como é que meu produto chega no lojista, no cliente, através de que canal. Tem que cuidar de uma venda online, tem que fazer. Mas se você não tiver essa base muito firme aqui, o que a Priscila falou, primeiro eu vou arrumar minha casa e depois eu vou. Se você não arrumar sua casa financeira dentro do negócio, você pode fazer um monte de esforço e aquele esforço vai ser em vão. Porque essa dificuldade aqui de entendimento vai derrubar qualquer coisa que você faça. Legal. Qual a sua pergunta pra gente... Não, vou fazer um desafio pra ele. Desafio? Isso eu não estava combinado, não. Me convidaram aqui para vir falar de coisa simples. Pra quem tá assistindo o nosso podcast aqui, se você pode dar um desconto. Ô, louco. Posso, você não me perguntou o preço ainda? Te dou 30%. 30%. Vamos lá, volta a dizer, o negócio, o nosso trabalho, o nosso produto... Pra quem tá assistindo aqui, quem assistir aqui, a gente vai botar quem falar, assistiu o podcast. Mas não é fake, tá? É de verdade. De verdade. Quem falar que assistiu o podcast, eu concedo licença do software grátis. Então olha lá naquela câmera ali e fala. Licença. Vai lá. Sem licença. Tá? Compromisso ConstruHub Azure. Repete, compromisso lá. Compromisso ConstruHub Azure, para quem tiver interesse nos nossos serviços, dizendo que veio aqui através do programa, através do canal, licença gratuita, treinamento a gente avalia e a manutenção nós vamos ajustar de acordo com o tamanho de cada cliente. Você que tem um só usuário, pode fazer contato com a gente que nós vamos fazer aí o melhor negócio para o seu negócio crescer junto com a gente. Tá bom? Fica dado o compromisso. Obrigado. E para achar a Azure é fácil, vai estar no nosso GC aqui e você vai entrar lá nos canais para encontrar o pessoal da Azure e também do ConstruHub. É isso aí. Sérgio, nós vamos agradecer a sua presença, né? Nós vamos dar uma paradinha rapidinho, porque o Eduardo, na próxima edição, tem um convidado quente, né? Vamos aproveitar, a Priscila vai ficar mais um pouco falando com a gente, e tem um convidado quente aí para terceira. Na verdade, vários, né? Tem vários convidados para vir, mas, né? Tem um que especial. Ele casa muito o que a Priscila falou de RH, treinamento, e ele é um consultor, cara. Muito bom. Então a gente vai dar um break rapidinho, vamos fazer essa troquinha e voltamos já. Tchau, pessoal, valeu. Estamos de volta depois daquela última paradinha, aquele break esperto, né, Eduardo? Eduardo, hoje tá fera aqui o negócio, né? E você tem um convidado especial pro próximo episódio. E ele tava passando aqui, por perto aqui dos estúdios Os Maias, em São Bernardo do Campo, mandou uma mensagem e você falou, sobe aqui. Não. Ele para o próximo episódio, bastante assunto. Quem é ele? Marcelo Miranda. Obrigado pela surpresa, viu? Só vim aqui visitar e estou participando. Não, brincadeira, mas assim, obrigado pelo convite.
a gente precisa colocar à prova, né, nesses desafios. E agradecido por estar aqui com vocês. Gratidão, amizade há muitos anos, né? E esse cara, não tem nem palavras para falar o que ele faz, né? Vou aproveitar. Quem que é o Marcelo? Conta um pouquinho, Vamos lá. Bem pouquinho, porque você vai ficar pro próximo episódio. Não conta tudo não, só uma pincelada. Então, assim, muitas coisas em comum, né? Porque eu também sou do varejo desde os 14 anos de idade. Só que eu fiquei por 25 anos no varejo alimentar. Certo. Então, bem novinho, eu comecei a carreira na Nestlé. Fiz minha carreira toda na área comercial, né? Até comercial executiva, diretor, etc. E acho que no Maticom eu sou mais novinho, só tô há 14 anos, 15 anos. Muita bagagem. Porque de uma carreira longa executiva na área comercial, eu tive a oportunidade, num convite de um amigo, conhecido de alguns, né? O Alexandre do Center Mega, num momento de expansão da empresa dele, onde ele precisou encontrar pessoas para colaborar no crescimento dele, né? Eu tive a honra de ser convidado uma dessas pessoas e ajudamos a construir a história pouquinho, né? E ele saiu de Center Mega. Quando eu cheguei, estava na terceira loja. E agora tá com 9, né? 9 lojas. Legal. E vindo mais alguma surpresa aí em breve aí. E uma loja. E o que você pode ajudar? Uma dica, né? Para Priscila, para mim, no RH ali, treinamento. Assim, o assunto é vasto, né? E assim, eu sou apaixonado por isso, né? Em termos de desenvolvimento, treinamento de pessoas. Processo, né? Eu falo que a minha missão hoje, não hoje, né? Eu já fazia isso no mundo corporativo, agora com iniciativa própria. Minha missão é levar essa educação corporativa para o pequeno e médio varejo. Né? A gente vê como é importante. A gente fala assim, né? A gente precisa fazer uma série de investimentos nos nossos negócios. Então eu vejo assim, muito empresário, e não está errado disso, tá? Expansão de loja, galpões, empilhadeiras, tecnologia. Mas eu faço uma questão assim, quanto se investe na pessoa? No final do dia nós temos nossos clientes, consumidores, são pessoas que tratam com pessoas. E são as pessoas que fazem o negócio. Exatamente, faz a diferença, né? Então imagina, a gente investe tanto numa marca, numa estrutura, mas só que na ponta final é um contato pessoal. Então se essas pessoas não estão preparadas, todo aquele investimento que a gente fez para trás não acontece. E a imagem que fica é na hora de você ter um bom atendimento, de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Muito se fala e muito se tem que fazer em termos de tecnologia, adoro esse assunto. Vou falar um pouquinho dele depois, se for possível. Mas a questão do trato pessoal. Nós temos aí NPS, indicação de satisfação, e às vezes o simples não se faz, né? O básico, né? E a gente percebe isso, a gente tem que se colocar também como consumidores, né? A gente gosta de ser bem atendido, a gente gosta de um restaurante, e quando a gente, numa farmácia, numa padaria, e nós temos o hábito de ser fiéis ao comércio. Todo mundo aqui tem uma padaria preferida, né? um bar uma loja preferido, preferida, né? Uma loja. Eu tenho e a diferença que faz é o trato. Eu tenho trocado o cabeleireiro atualmente, sabe? Porque é fácil, né? Só passar a máquina de leque. Então acho que isso, essa importância desse olhar é na nossa turminha que é lá na ponta. Legal. Uma outra coisa que é característica do nosso setor Maticom é toda essa jornada de desenvolvimento das pessoas, e às vezes numa entrega você pode queimar todo um filme. Então eu digo que até o nosso, terceirizado ou não, você tem que a equipe de logística é fundamental. E às vezes você chega lá, não precisa contar uma história, é só estar bem apresentado, com um sorriso no rosto, com educação. Que é o que a Priscila corroborou no início, né, Priscila? Exatamente. A gente teve a oportunidade, junto com uma parceira da gente, a Alessandra Rosa, eu vou até falar o nome, até dentro do que o Miranda está falando, a gente, pelo menos vou falar como Rede Casa Forte, dentro das nossas possibilidades, condições, a gente sempre investiu em tudo dentro da empresa, menos em pessoas. E foi quando a gente começou a investir nela, olhar de uma forma diferente, que o resultado foi diferente. E assim, quando a gente vai para uma empresa e vai fazer treinamento, e você vai confirmar para mim, todo mundo lembra do vendedor, né? Porque o vendedor tá ali na ponta de frente. Mas assim, quem que entra dentro da casa do cliente? É o pessoal da logística, é o pessoal da expedição. E aí, junto com essa pessoa, a gente já tinha feito alguns treinamentos para vendas e outras coisas. Eu falei assim, vamos tentar montar alguma coisa para o pessoal da expedição, né? Para o pessoal que ninguém vê, ninguém enxerga.
né? Que é o cara que tá lá carregando cimento. E eles se tornam invisíveis para as pessoas. Né? Mas é ele quem entra. Mas ele que dá o final, ele que entra lá dentro. Falou bem. E aí a gente conseguiu. A resposta é tão gratificante quando você cuida desse pessoal de logística, que não é um trabalho duro. Extremamente. Está cada dia mais difícil captar profissionais para essa área, né? Porque nós temos esse piso, nosso piso salarial. Isso é um assunto que dá horas, né? E a gente concorre com o frentista de posto, né? Porque assim, o cara também procura tentar escapar, porque o trabalho é difícil. É pesado. E a vida dura, assim, a hora que... E quem é que investe neles? E um treinamento simples, de estar próximo, com outro tipo de linguagem. Só para eu finalizar... E como eles são gratos, desculpa, como eles são gratos de a empresa fazer isso. Sim. Né? A gente conseguiu formatar um curso especial para eles, né? Mas não só para falar como entrar, como descarregar, mas para que eles fossem reconhecidos, né? O quão importante, porque assim, principalmente no nosso ramo ou em qualquer outro, são eles quem carregam a empresa nas costas, Sem né? dúvida. Mas esse curso, esse treinamento, vocês que desenvolveram internamente ou teve uma pessoa de fora? Então, tem uma parceira nossa que chama Alessandra Rosa, ela é representante e também trabalha nessa parte de RH. E aí a gente já tinha feito alguns cursos para pessoal de venda, pessoal da loja mesmo. E aí eu comecei a plantar a sementinha do mal para ela. Falei assim, Nossa, a gente precisa fazer do bem. A gente precisa fazer alguma coisa direcionada para eles, né? Porque assim, ninguém nunca fez. E ela, que já tinha trabalhado em várias outras empresas com consultoria, nunca tinha feito nada em específico o pessoal da logística. E aí a gente né? Coisa muito e a gente conseguiu fazer, e é o que você falou, o retorno que eles te dão é assim sensacional, porque eles se sentem valorizados, vistos pelo que fazem, né? E assim, o nosso retorno e o que eles têm dado pra gente de tá ali, tá no ombro a ombro, se propor ajudar. Às vezes eu e o Robson, a gente brinca que a gente, com esse pessoal e mais alguns lá dentro da loja, a gente tem uns problemas bons. Porque a gente vai lá, põe a sementinha e eles se empolgam com a situação de querer ajudar, fazer mais, e às vezes estão fazendo até o que a gente não precisa, não queria na hora. Integrar, né? A pessoa começa fazem parte, fazem parte, né, Marcelo? Né? E parte super importante. Isso está bacana, viu? A gente deu uma virada no bloco, a gente está mais humano aqui, né? Esquecemos dos valores, das cifras. E essa parte humana é fundamental. Não, mas aí que vem a consequência. Sim, a consequência é o resultado, mas é a semeadura. Você falou falou ontem pra mim, né? Você falou uma palavra que eu não esqueci. Eu saí do escritório, você falou, poxa, você tá semeando, né? Então isso é bacana, semear. Eu não sei quando vai ser a colheita total, né? Mas a colheita, ela chega, não é isso? Sem dúvidas. Então, quando você olha o funcionário com aquele olhar mais humano, né? Porque o Matcom é isso. Você acabou de falar, gente, eu recebo vaias, às vezes, em alguns lugares que eu vou, vaias no bom sentido. Fala, pô, mas como que vocês colocam aí uma caixa no mercado, né? Com peso com peso, né? Um produto de grande formato, com mais de 60 quilos, para um profissional pegar, né? E a gente sabe que é o que você falou, é um trabalho árduo, duro, né? E às vezes não há uma valorização, né? Não há um treinamento, a capacitação, né? Como que você deve manusear aquela caixa de produto, né? Aquele peso, né? Se você tem ali um EPI, pra não se machucar, né? São coisas que... E às vezes a gente vê, não é pra criticar, mas a gente vê as pessoas descarregando de qualquer jeito, às vezes com chinelo de dedo, né? Então é complicado. É um passo para pedir um acidente sério. Sim. Né? Exato. Legal. E aí? Tá à vontade, Edu. Eu? É que a gente já tá caminhando pro fim, né? É verdade. Dessa edição. O que você sentiu Posso aí? aproveitar, então, se me permitem, vai lá. Para pegar o nosso assunto de tecnologia, né? Que é um, que é um mas segura que é para não, mas próximo. É pro próximo. Só dá uma ideia. Só lança ideia. Se não... eu me empolgo. Não, só lança ideia. Não, porque assim, eu acho isso faz parte muito do meu trabalho, né? Do que eu levo como missão, paixão, enfim. Da gestão, de preparar os gestores de loja, preparar os gerentes, equipe de vendas, como utilizar, extrair toda essa informação que nós temos no RP, né? Assim, ele é tão rico de informações e apoiar os gestores nessa planejamento estratégico. Boa palavra. Quais são meus principais produtos da loja? O que eu devo privilegiar no merchandising, na exposição? Qual deve ser o foco? E cada varejista tem um perfil, né? Legal. Alguns têm um perfil mais para o básico, outros mais para acabamento, outros mais para elétrica. E, enfim, que a equipe entenda isso, né?
Qual que é essa curva ABC, quais são os principais segmentos. Legal, mas segura que é pro próximo. Tá bom. Vamos encerrar? Pro próximo, com certeza. Mas antes de encerrar, vamos agradecer. Não só, vamos primeiro os nossos convidados, né? Claro. Depois os nossos amigos e colaboradores. Quero agradecer por último aí esse ensejo, esse pedacinho do Marcelo, que vai ter muita coisa legal aí, né? Na nossa próxima edição, muito conteúdo. Hoje foi vasto, né? O Sérgio da Azuri trouxe muita coisa do Constru Hub. Agradecer o Sérgio Domingues, né? Que esteve aqui com a gente. E também ao nosso Robson Gamboa, né? Robson Gamboa. E vamos terminar com a Priscila também, né? Dando as suas finalizações aí, suas considerações. Considerações, né? Começamos o fim, igual o Anderson falou, né? Acho que eu só tenho a agradecer em meu nome, em nome do meu irmão, em nome do meu pai, que foi quem começou a história. Então, assim, em nome de toda a Rede Casa Forte, eu tô aqui com o Anderson, que também faz parte dessa história, tá ajudando a gente a construir. Estamos no time. Junto com outra pessoa que também tá aqui, que é o Januzelli. O Jano tá aqui, ó, tá no fundo, ele vai tirar foto com a gente daqui a pouco. Mais do que um representante, é um amigo, e aí eu não posso olhar muito para ele, porque é muito amigo. Agradecer ao Sérgio também, que passou passou da relação comercial, e assim, hoje a gente tem uma relação realmente de amizade, onde a gente se apoia, a gente troca ideias, e como tudo tá colaborando pra gente crescer, pra gente desenvolver, pra gente ir cada vez... Acho que junto a gente vai sempre mais longe. Então, só agradecer a oportunidade. Legal. Não só de hoje, mas de sempre, né? Marcelo, agradecer você também esse pedacinho. Muito obrigado, gente, pelo convite. Agora, mas segura você me deixou, né? Vamos deixar para próximo. Vai ser um prazer participar também. Agradeço e estaremos juntos. Du, vamos agradecer a Casa Rosada, a sua loja do bairro. A sua loja do bairro, né? Legal. Né? Toda a equipe lá, né? O pessoal. Lá tem Bramaco, lá parece, né? Tem Bramaco. Eu vi lá Tem uns pisinhos lá. Pisinho lá, né? Então tá. Rede Casa Forte, o seu, nosso shopping da construção. Muito obrigado também pela parceria aí, né? O Casa Show hoje tem também os nossos parceiros do Depósito Maranhão, muito obrigado. E também nós vamos falar do grupo Embramaco. Então, agradecendo aí todos. Fique com a gente, se inscreva no nosso canal no YouTube, que é novinho. A sua inscrição é muito importante. O seu joinha, o seu gostei. Opa, né? Tô aprendendo. Clica lá na notificação, porque tem coisa boa para chegar aí nesses meses, né? Vai ter bastante conteúdo aí. Vamos agradecer aqui o nosso diretor aqui, o Rambo Maia, né? Rambo é fera, né? Feríssimo. Direto dos estúdios Os Maias, em São Bernardo do Campo. Eu, Anderson Almeida, e... Eduardo. Da Casa Rosada. Nós somos o quê? O Casa Show! É isso aí, valeu.